Então vamos começar a nossa aula 7 do mini curso Buy and Hold para iniciante. E nessa aula vamos falar empresa de crescimento ou dividendos, qual escolher? O primeiro passo antes de falar desse assunto é a gente entender o seguinte: o que remunera os acionistas são o lucro líquido. Então, quando uma empresa é lucrativa, a gente ganha com isso. Por isso, um dos principais pontos antes de escolher uma empresa é ver se ela é lucrativa ou não, porque é através dele que vamos ser remunerados tanto com proventos quanto quando ela investe nela mesma. Por que o lucro é tão importante? Muitas vezes a gente acaba errando e olhando apenas empresas que distribuem dividendos. É uma metodologia boa, é interessante, mas tem pessoas que preferem empresas de crescimento para aumentar o seu patrimônio, rentabilizar mais. Como funciona isso? Por exemplo, tem empresas que no momento atual não distribuem muitos dividendos, porque ela pega o lucro líquido dela e reinveste nela mesma, e ela tende a crescer bastante. E quando uma empresa cresce bastante, vai bem, se torna lucrativa, ganha espaço no mercado, aumenta seu market share, mantém tudo ok, isso reflete no preço das ações, e quando as ações sobem, o nosso patrimônio sobe também. Então a gente como investidor não deve ficar triste ou ficar mal se a empresa falar assim: eu não vou pagar dividendos esse ano, ou então vou pagar só o mínimo, 25%. A gente não deve ficar mal, porque se a empresa tomou essa decisão é porque ou ela está se antecipando de algo que possa acontecer no decorrer do ano, ou ela está reinvestindo nas suas próprias operações. E como eu falei, quando ela cresce, os preços das ações também crescem e isso reflete no crescimento do nosso patrimônio. Tá, Lucas, mas qual tipo de empresa escolher? Empresas que pagam bastante dividendos agora ou então empresas que reinvestem nela mesma para crescer lá na frente? Pode ter as duas. É possível ter uma parte da sua carteira em empresas que distribuem bastante dividendos, como também é possível ter na sua carteira empresas que visam mais crescimento. Uma classificação de empresas que costumam visar sempre o crescimento é as small caps. O que é as small caps? São empresas com baixo valor de mercado. Por exemplo, o Banco Inter. Foi feito o IPO dele em 2018, então é bem recente. E por ele ser uma empresa pequena, digamos assim, em valor de mercado, é considerado small cap. Não distribui quase nada de dividendos, porque tudo que ele pega e reinveste nele mesmo. Digamos que passe um tempo, o Banco Inter cresça e muito. Lá na frente não vai ter mais no que ele reinvestir, aí ele vai se tornar um bom pagador de dividendos. Então toda empresa tem de se tornar uma boa pagadora de dividendos no futuro. Eu fiz aqui no meu canal um vídeo falando sobre Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física do Brasil. Ele foca bastante em empresas que pagam muito dividendos. Eu separei aqui uma frase dele para ler para vocês. Ele diz: eu nem olho para o Ibovespa se está 100 mil ou 120 mil pontos, se está caro ou se está barato. Ele é só uma carteira fictícia e não dou nenhum valor para patrimônio. Patrimônio não te alimenta. O que te alimenta é o dividendo, a renda que esse patrimônio gera, e é para isso que eu olho. E já o Primo Rico, ele já olha diferente. O Primo Rico fez um vídeo falando onde ele investiria R$1.000, e ele diz que visa mais empresas de crescimento, que não faria sentido colocar R$1.000 em empresas que pagam bastante dividendos, porque seria uma quantidade muito pequena os dividendos que você receberia, porque o valor aplicado foi pouco. Já Barsi diz que não, Barsi diz que por mais que é pequeno, é aí que começa a bola de neve. Eu admiro os dois para mim são sensacionais, mas a gente pode ver que são duas pessoas experientes no mercado e duas com metodologia totalmente diferente. Então isso fica claro para nós que não devemos seguir nada de ninguém, e sim entender a metodologia de cada um para formar a nossa própria metodologia e nosso próprio conceito. Um indicador usado para saber se essa empresa é de crescimento ou se no momento ela está distribuindo bastante dividendos é o payout. Payout é a porcentagem do lucro que a empresa distribui em forma de proventos. Quando o payout de uma empresa for mais de 50%, pode-se considerar que ela distribui bastante dividendos. Quando é abaixo de 50%, pode-se considerar que ela não está distribuindo tantos dividendos. Então nunca olhe o indicador Dividend Yield isoladamente. Dividend Yield é o que? É quanto por cento de dividendos você vai receber baseado no preço da ação, referente aos 12 últimos meses passados. Então, para mim descobrir se a empresa é de dividendos ou de crescimento, eu uso esses dois indicadores: o Dividend Yield e o Payout. Outro caso que pode acontecer também é uma empresa que paga bastante dividendos, uma empresa já consolidada, começar do nada a pagar pouco, diminuir. E aí a gente deve ficar desesperado? Não, a gente deve entender, ir no site de RI da empresa, que eu vou mostrar para vocês também onde encontrar essas informações, e entender por que ela está pagando menos. Às vezes acontece alguma coisa e ela decide pagar menos para resolver algumas operações da empresa. Então chegamos aqui ao final da aula 7, espero você na próxima aula.